Agradecer imensamente ao nosso ilustríssimo presidente, José Carlos Reis Filho, que está sempre nos apoiando, uma verdadeira força aqui dentro do nosso Estado. No início dessa semana, eu tive a grande oportunidade, o grande aprendizado de podermos estarmos juntos. Fomos a Ecoporanga, né? Extremo norte aí do Espírito Santo, perto da Baía de Minas, uma viagem... Quer dizer, nós fomos na segunda, quase pela madrugada, e voltamos ontem, né, para atender uma demanda dos advogados locais que estavam tendo um problema com o município, e aparentemente a nossa ida lá ela indica um caminho de solução. Então, muito grato aí pelo nosso presidente. Antes de eu continuar a apresentação, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, para ele fazer aí a voz inicial e tão benquista da nossa ordem. Presidente, a palavra está com Vossa Excelência. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, o Cipolatti que enalteceu essa viagem ao extremo norte do Espírito Santo, quando, na verdade, ele voluntariamente se prontificou a ajudar toda a advocacia da cidade de Ecoporanga, que é uma cidade com 15 mil habitantes, com 52 advogados. Nós estivemos lá presencialmente em prol do sistema OAB. Um dos melhores tributaristas de escola do Espírito Santo estava lá à disposição voluntariamente. Tal qual hoje, a gente abre o sistema OAB do Espírito Santo para receber o querido professor Caio Mirabelli, sem dúvida alguma, vai abrilhantar a nossa noite, o final de tarde, com uma brilhante apresentação. E nós, provavelmente, aqui no Sistema OAB, estamos também ao vivo, via as outras redes, reverberando essa fala para que a advocacia do Espírito Santo seja brindada com essa fala tão especial. Eu queria também registrar e agradecer a presença do presidente da Comissão de Direito Trabalhista, querido amigo e irmão Rodolfo Amadeu, que, sem dúvida alguma, também contribuirá para um debate tão importante que nós vamos hoje apresentar. Professor Caio, em nome de toda a advocacia do Espírito Santo, eu quero enviar um abraço carinhoso para lhe falar que, em breve, quero estar aí para presencialmente lhe abraçar, e também ao presidente Luciano, que tanto enaltece o sistema OAB, representando essa advocacia tão brilhante que é a da nossa região. Meu grande abraço. Em nome de todos os advogados do Espírito Santo, abro o tapete vermelho para que Vossa Excelência entre na OAB e nos brinde com a sua fala. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao Cipolatti. Muito obrigado, presidente. Consignar aqui também a presença já dita aí do Dr. Rogério Amadeu, advogado, especialista em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Rodolfo Amadeu. Rodolfo Amadeu, e Direito Sindical do Espírito Santo, letrado aí nas questões políticas e filosóficas, indicação mora aí da nossa vice-presidente, o Dr. Carlos Magno, que estão tentando participar, mas, por enquanto, participando aí de uma audiência na Justiça do Trabalho. E aqui também consignar a presença do nosso ilustríssimo Caio, jornalista, advogado, que vem apresentar a sua obra, né, o Neotrabalhismo Brasileiro. Eu acho que é o primeiro momento de convergência da advocacia, né, da OAB com a literatura, e uma literatura que traz uma visão compreensiva do direito, uma visão que sai um pouco aí dessas análises linguísticas e literais, e nós sabemos que a formação humana e cultural é de extrema importância aí para uma visão crítica, né, a respeito do fenômeno jurídico. Então, vou, diante aí das apresentações, passar a palavra direto para o Caio, e nós estamos aguardando aí a presença de outros ilustres convidados, que na sequência do evento nós poderemos estar introduzindo aqui na reunião. Caio, a palavra está com você. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao presidente, doutor José Carlos Rizic Filho. É uma honra lhe conhecer. Eu queria agradecer à doutora Anabela Galvão, que é a vice-presidente da OAB também Espírito Santo. Eu queria agradecer ao doutor Carlos Magno, que é o conselheiro federal. Eu queria agradecer ao doutor Gustavo Cipolatti, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário e conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Espírito Santo. Eu queria agradecer também ao doutor Rodrigo Rodrigues, que não pôde estar com a gente, mas foi um
dos fomentadores do evento, junto com o doutor Cipolatti. Eu queria agradecer ao meu amigo capixaba Douglas, que me apresentou o doutor Rodrigo Rodrigues. Eu queria agradecer a Vanessa Santos, a carioca, amiga do capixaba Douglas, que me apresentou o doutor Rodrigo Rodrigues, essa rede do bem, que mobiliza e cria eventos de qualidade, fatos sociais extraordinários. Eu queria agradecer também a doutora Ana Tereza Basílio, que é vice-presidente da OAB Rio, que está tentando se conectar aqui ao nosso evento. Eu queria também deixar a palavra aqui com relação ao doutor Léo da Silva Alves, que estaria presente aqui no nosso evento. Vai tentar ainda estar presente, mas como todo bom advogado, está na correria do dia a dia, então é natural que se tenha atrasos para fazer o possível para tentar estar aqui presente. Bom, antes de iniciar a minha fala sobre o livro, eu queria falar rapidamente da minha relação de amor com o Estado do Espírito Santo. Dos meus 6 anos de idade até meus 13 anos de idade, eu ficava 9 meses no Rio de Janeiro e 3 meses no Estado do Espírito Santo. É um estado que muito aquece meu coração, porque a minha melhor infância foi no estado do Espírito Santo, no município de Marataízes, litoral sul capixaba, onde no distrito de Boa Vista do Sul, zona rural de Marataízes, eu aprendi a jogar futebol, aprendi a jogar totó, sinuca, vôlei, aprendi a nadar na praia. Então, no Rio de Janeiro, eu estudava, casa, estudava. E no Espírito Santo, eu fazia esporte, eu fazia atividades físicas. É um estado que eu tenho muitos amigos de infância, é um estado que eu amo muito. Tenho amigos capixabas maravilhosos. O senhor Valci Ferreira, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, um grande amigo meu, me viu criança. O filho dele, o ex-deputado estadual capixaba, Rudinho, um grande amigo meu até hoje. Então, são capixabas maravilhosos, extraordinários, que participaram, contribuíram um pouquinho para a minha construção da minha infância. Antes de eu prosseguir aqui com a minha fala, eu queria consignar que a nossa doutora Ana Tereza Basílio conseguiu entrar na nossa sala. Doutora Ana, seja bem-vinda, com nossos colegas advogados capixabas. Muito obrigada, querido Caio. Eu estava com problemas técnicos, porque eu estava com o link para assistir, aí não estava conseguindo entrar, mas agora eu consegui. Queria saudar todos os colegas e saudar o querido Caio, né? E eu queria dizer, Caio, que eu também sou advogada do Espírito Santo, eu tenho inscrição, portanto, o nosso querido presidente da seccional também é meu presidente. Doutora Ana Basílio, uma grande honra aí a sua presença aqui nos brindando, vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, e seja muito bem-vinda e participando aí desse encontro. Eu vou voltar a palavra para o doutor Caio aí. É uma honra, muito obrigada. Obrigado. Então, continuando a minha fala, finalmente, depois de eu declarar aqui o meu amor, minha admiração pelo Estado do Espírito Santo, que contribuiu na formação da minha infância, na formação, na construção do meu caráter, eu quero agora falar da obra Neotrabalhismo Brasileiro, que eu, junto com a doutora Ana, lançamos ano passado na OAB Rio de Janeiro, lançamos esse ano na OAB Rio Grande do Sul, com nossos irmãos gaúchos. É uma obra que está entrando em todo o país, já temos 7 estados confirmados para palestrar, e eu sempre levando a doutora Ana, que é referência como advogada na minha vida, uma referência intelectual, moral, filosófica, profissional, e abrilhanta ainda mais a palestra com relação ao livro. E o livro Neotrabalhismo Brasileiro, ele é muito importante e automaticamente muito exótico, porque ele faz o que, infelizmente, o Estado não faz. Ele educa de forma qualitativa, quantitativa, de forma fácil, simples. Nessa obra, se aprende o básico de economia, numa linguagem coloquial, uma linguagem simplificada,
Se aprende o básico de direito administrativo, porque o livro fala de administração pública direta e indireta, órgãos públicos, entidades. Se aprende o básico de direito tributário, que é a área do nosso colega doutor Gustavo Cipolatti, porque lá falamos de impostos, taxas, contribuições. Falamos também, rapidamente, de direito empresarial, tipo de empresa, sociedade, economia mista. Falamos também um pouco de direito previdenciário, porque discutimos muito a questão da reforma da Previdência. Então, a primeira parte do livro é Economia e Direito na Veia. A segunda parte do livro é onde se inicia uma guerra ideológica, filosófica, dentro dos parâmetros educacionais, porque na segunda parte do livro você aprende ciências políticas. Ele fala o que é o trabalhismo, o que é o neotrabalhismo, o que é o liberalismo, o que é a social-democracia, o que é o nacionalismo. E a obra pega pensamentos de economistas do passado e do presente. Milton Friedman, pai do neoliberalismo americano, está lá. Fala de Keynes, que é o pai do keynesianismo, e fala dos economistas atuais. Tem pensamentos de alguns, como Mangabeira Unger, que é o responsável pelo projeto econômico do candidato à presidência Ciro Gomes, que foi presidente de Obama, em Harvard, nos Estados Unidos. Fala do pensamento liberal de Christian Lobyle, que foi o vice-presidente do João Moedo nas eleições de 2018 do Partido Novo. Fala pensamento de outros economistas da atualidade também. Então, é um livro muito exótico. E a gente ensina política sempre de forma objetiva, clara. Por quê? Porque é uma necessidade do brasileiro. O brasileiro, nos últimos anos, vinha agoniado para participar de política, só que o brasileiro ele não está tendo acesso ao conteúdo como deveria ser. Então, se tem muitos equívocos, se tem muito misticismo, muito esoterismo na área da política. Então, o brasileiro ele quer entender, o Estado não está ensinando, a mídia não está ensinando, e eu, vendo esse quadro horroroso, em 2018, resolvi escrever um livro só, Economia, Política e Direito, para tentar ajudar o leitor, para tentar ajudar o brasileiro a iniciar nesse meio, a ele entender melhor o que é economia, o que é direito, principalmente o que é política, até para ele ter o livre-arbítrio de escolher com qualidade o seu quadro ideológico. Agora, por que o livro se chama Neotrabalhismo Brasileiro? Porque ele, além de fazer isso tudo que eu mencionei aqui, ensinar, discutir, ele mostra a evolução do trabalhismo de acordo com a leitura do escritor, que sou eu, que na minha visão privada, particular, que pode estar certa ou errada, ou uma mistura dos dois, acredita que a evolução do trabalhismo é que será responsável pelo desenvolvimento econômico e a soberania nacional do povo brasileiro e do próprio Brasil. Para quem não sabe, o trabalhismo é um modelo econômico, é um modelo político, que foi desenvolvido por Alberto Pasqualini, que era um político gaúcho, no campo teórico. E no campo prático, o ex-presidente Getúlio Vargas implantou no Brasil. Óbvio que foi um governo muito polêmico, porque ele fez excelentes coisas, mas também teve suas falhas. Porém, a implantação desse modelo econômico no Brasil fez o Brasil, que era um país mero exportador de commodities, como leite de Minas Gerais e café de São Paulo, se tornar uma potência industrial, se tornar a sexta maior economia do mundo. Foi esse modelo que criou a Petrobras, que teve a ideia da Eletrobras, que criou o Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, que participou da criação do município de Volta Redonda, que é a cidade do Aço, aqui do estado do Rio de Janeiro, que criou os direitos trabalhistas, a CLT, que criou o direito penal. Então, foi um governo revolucionário para aquele tempo, que fez o que toda nação que quer um dia ser independente, desenvolvida, deveria fazer. Criou a estrutura, a base do progresso econômico, industrial e social do país. E o neotrabalhismo é a evolução desse modelo. A gente já
consegue conviver com mais harmonia com a globalização, com a união dos mercados internacionais, respeitando conceitos científicos, respeitando novas visões de mundo, respeitando a iniciativa privada no todo, não em parte, sabendo lidar bem, fazer o casamento harmônico entre Estado e iniciativa privada. A iniciativa privada tudo produz, mas precisa do Estado para formar mão de obra capacitada, precisa do Estado para dar saúde para a sua mão de obra, precisa do Estado para investir em infraestrutura, para escoar a sua produção, e o Estado precisa da iniciativa privada para produzir tudo que existe, de alimentos a eletrodomésticos. É o casamento perfeito, o Estado com a iniciativa privada. Nem Estado máximo, como quer socialistas, nem Estado mínimo, como quer os liberais. O Estado médio, equilibrado, harmônico e grande progresso econômico. Acabo de encerrar minha fala aqui, consegui resumir bem o que trata a obra. Espero que todos os colegas aqui presentes possam gostar de ler e tenham a curiosidade de ler a obra. Estou à disposição para o debate e passo a minha fala para o próximo colega. Muito obrigado a todos pela oportunidade de aqui explanar sobre minha obra. Um forte abraço. Caio, muito obrigado, parabéns. Eu acho que é uma missão e uma atitude hercúlea de tentar aí buscar conciliar pontos quase que extremos dentro dessas linhas filosóficas da economia e do modo de ver o mundo. Eu queria aqui fazer a devida apresentação da nossa vice-presidente, a doutora Ana Tereza Basílio. É uma honra muito grande, doutora. Eu não quis interromper o Caio me prolongando, mas nós sabemos aí das suas atividades enquanto representante aí da OAB do nosso estado irmão, aqui vizinho do Espírito Santo, grande advogada, ex-juíza eleitoral, professora. Então é uma grande honra aí a OAB Espírito Santo estar recebendo aí a representante feminina aí dos maiores colégios de advogados do Brasil. Eu gostaria de passar também a palavra, né, para a apresentação dele, né, para o doutor Rodolfo Almadeu e depois para a doutora Ana Basílio. Rodolfo, a palavra está com você, meu amigo. Obrigado, doutor Gustavo. Doutora Ana, é um prazer estar aqui com você também nesse evento. Tenho muito carinho pelo Rio de Janeiro, minha terra natal. Eu que sou um carioca erradicado aqui no Espírito Santo. Também tenho o OAB no Rio de Janeiro, então você também é minha vice-presidente. Muito bom, muito prazer. Sobre a obra, eu gostaria de dar os parabéns ao doutor Caio, porque pela coragem de, em pleno governo Bolsonaro, você ter propor uma discussão honesta sobre as mais diversas correntes políticas, né? Como você bem explanou, doutor Caio, mais do que nunca nós estamos sentindo falta, e não é só na imprensa, os brasileiros, mas também, por exemplo, nas faculdades de Direito, de um estudo mais aprofundado sobre economia política, sobre sociologia jurídica, né? E isso tem atrapalhado, na minha visão, um pouco a formação de alguns colegas, porque eles entram com uma visão muito positivista do direito, sem conseguir fazer uma análise mais sociopolítica das situações que ele vai enfrentando, né? Veja que eu sou especialista da área trabalhista e, mais do que nunca, nós estamos passando, na minha área, por um momento de muita discussão, porque nós estamos numa transição de sistemas. Nós víamos de um sistema mais social-democrata, com os governos do PT, né? E um pouco antes, também um pouco com o governo do PSDB, menos do que era antes, mas e agora, com a transição do governo, né? Vem sendo tentado implementar a qualquer custo um modelo mais neoliberal, sem, no entanto, se perceber das características da nossa economia, das características do mercado brasileiro, que não são iguais e não podem se comparar, por exemplo, ao mercado inglês, ao mercado americano, né? Então, fico muito feliz de ver que está sendo lançada uma obra que se propõe
a apresentar todos esses modelos e a discutir de maneira honesta e sincera, né, esses modelos, para que cada um forme a sua opinião, que é isso que a gente está precisando, menos ódio e mais conhecimento. Parabéns, doutor Caio. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Pode falar. Perdão, doutor Cipolatti. Depois desse depoimento muito carinhoso e bem fundamentado, o doutor Rodolfo me deu vontade de responder também. Doutor Rodolfo, eu já estava muito honrado de estar na sua presença, lhe conhecendo hoje no meu evento aqui do livro, proporcionado pelo doutor Cipolatti, e agora estou com dupla honra, porque eu percebo que o doutor Rodolfo ele parte do sentimento que eu também tenho de colaborar para o desenvolvimento do país dentro da legalidade, dentro dos princípios democráticos e dentro da educação. Fico muito feliz, gostei muito dessa explanação. E eu só queria deixar bem claro que eu estou iniciando a divulgação do livro desde o ano passado, junto com a doutora Ana, nas seccionais da OAB, porque a OAB é uma das poucas instituições no Brasil, atualmente, que respeitam o princípio democrático, que permitem a discussão de ideias sem conflitos, sem ódio, sem radicalismo, dentro do processo intelectual, como deveria ser em qualquer lugar. Por isso que eu fico muito à vontade de lançar obra nas seccionais da OAB e volto a repetir, uma dupla honra estar trocando ideias com o senhor. Parabéns, doutor Caio. Passando a palavra aí para a nossa vice-presidente, doutora Ana Basílio. Doutora Ana Basílio, a palavra está com Vossa Excelência. Querido presidente José Carlos, que, como eu já mencionei, é meu presidente, que eu tenho inscrição com muita honra no Espírito Santo. Na verdade, eu não tenho só inscrição. Meu marido recebeu o título de cidadão do Estado do Espírito Santo e de algumas cidades também. Então, nós temos um vínculo emocional muito grande com o Espírito Santo, né? Então, um carinho enorme por estar aqui com o querido presidente José Carlos e com os demais colegas, doutor Gustavo Spolatti, doutor Rodolfo, doutor Carlos Magno, todos aqueles que estão fazendo parte desse evento. Eu diria o seguinte, eu sou uma grande fã, presidente, do Caio Mirabelli. Eu sou fã do Caio Mirabelli porque ele é um estudioso muito consistente, muito profundo, e ele traz na sua obra, essa obra que ele nos dá a honra, né, no sistema OAB, da gente fazer o lançamento nos estados, ele traz na sua obra talvez o único antídoto possível para o momento de radicalismo que a gente vive no Brasil, que é a cultura e o conhecimento, né? E o conhecimento político, de economia também é fundamental, mas principalmente o político. Como chegamos até aqui? Quais foram as ideologias que nós passamos, que nós tivemos no Brasil desde a instauração da República até agora? Como esses pensamentos, essas perspectivas quase filosóficas se desenvolveram e como chegamos ao estágio em que estamos agora. Eu acho que o grande mal da atualidade não é só no Brasil, presidente, é a falta de cultura e de informação. E esse é um antídoto para o equilíbrio, para a serenidade, para o debate legítimo. Até para criticar, do ponto de vista político, é preciso conhecer o que está se criticando. Eu, outro dia, até cito aqui jocosamente um episódio que eu passei na internet, que eu li um colega dizendo o seguinte: o Papa é comunista. Aí eu fiquei refletindo assim, eu falei, mas como é que o Papa pode ser comunista se o comunismo tem como base o ateísmo? Como é totalmente incongruente isso. Quer dizer, as pessoas atualmente, com conhecimentos pouco profundos sobre questões políticas, econômicas, estruturais e até mesmo de história, têm
dificuldade de criticar, e isso acaba incentivando realmente um fenômeno muito deletério, que é a radicalização de perspectivas. Então, eu acho que o livro do Caio vem, sem dúvida nenhuma, como um antídoto, um movimento de esclarecimento, de cultura, e é isso que está nos faltando, né? Desde os bancos escolares até as universidades. Precisamos conhecer até para optar e opinar, né? E o livro do Caio vem com essa importantíssima contribuição, né? Não só para a advocacia, mas para a sociedade como um todo, das perspectivas ideológicas, até para que as pessoas cientes e conhecendo as perspectivas ideológicas possam se posicionar, como disse o Caio, e possam criticar posicionamentos diferentes do seu. Então, me parece que o Caio veio com uma contribuição, presidente, muito importante, que é a cultura e informação, que sempre estão umbilicalmente ligados também à história do nosso país, né? E à história do mundo, né? Para nós nos situarmos e podermos contribuir para uma sociedade melhor, nós precisamos debater, mas debater com conhecimento. É isso que o Caio nos brinda e nos traz com a sua obra. Eu queria dizer, presidente, que é uma honra imensa estar aqui, é uma honra muito grande fazer parte desse evento muito especial da OAB do Espírito Santo, nossa OAB irmã, OAB vizinha, né? E dizer que estamos aqui sempre muito entusiasmados em participar de qualquer evento que possa contribuir. E esse é muito especial, né? Porque é uma obra muito importante. Devia ser obrigatória nas escolas, presidente. Devia ser obrigatória nas universidades, né? É o que está faltando no Brasil hoje, é um pouco mais de conhecimento, e o Caio vem contribuir para isso. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade de fazer aqui uma saudação. Muito obrigada a todos os queridos colegas do Espírito Santo, e espero, sinceramente, que essa pandemia passe logo, que venha a vacina, seja lá de onde for, para eu poder voltar a fazer as visitas ao Espírito Santo e comer a melhor comida do Brasil, que é do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Uma grande honra, doutora Ana Basílio, e nós aguardamos a sua presença aqui no Espírito Santo, que será gratificante esse contato realmente. Essa questão da crise sanitária com a pandemia, ela tem sido um fator triste na vida de todos e de todas. E o único lado bom é esse de podermos estar todos aqui reunidos de forma virtual. Diante de tantos elogios, eu vou passar a palavra para o Caio, para ele fazer as reflexões e considerações dele. Caio, a palavra está com você, meu amigo. Bom, eu queria só encerrar a minha fala deixando bem claro que somente há duas formas de você libertar um país e desenvolvê-lo de forma rápida. Tem a forma perigosa, que é pela revolução, que ela pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Não tem o arroz com feijão, o equilíbrio. Ou é 8 ou 80. E tem a maneira mais difícil e também lenta e gradual, que é pela educação. Como eu não sou belicista, eu optei pela segunda opção. Caminhar pela educação, trabalho de formiguinha, lento e gradual, para que a gente possa promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil e para que a gente possa, ao mesmo tempo, formar um povo educado, preparado e forte. Esse foi o caminho que deu muito certo da década de 30 à década de 60 no Rio Grande do Sul, quando lá surgiu um trabalhista que foi prefeito de Porto Alegre e governador do estado do Rio Grande do Sul, que era Leonel Brizola, que era um trabalhista que veio da raiz de Vargas e implantou lá as brizoletas, que era o colégio de ensino integral a nível rural,
onde todo mundo aprendia agricultura e pecuária, porque aquele estado era um estado agrônomo. E deu muito certo, e melhorou muito o índice de desenvolvimento humano daquele estado, e o povo gaúcho até hoje é um povo muito intelectualizado, porque lá na década de 30 até 60 investiram na educação básica. As crianças lá aprendiam e aprendiam mesmo. Na década de 80 e 90, esse mesmo gaúcho trabalhista, chamado Leonel de Moura Brizola, foi governador do Rio de Janeiro por 2 mandatos. Ele, junto com o maior antropólogo do planeta, Darcy Ribeiro, pegaram o modelo do Rio Grande do Sul, das brisoletas, e implantaram o CIEPS no Rio de Janeiro, carinhosamente batizado de Brizolões. E aqui estava dando muito certo, a criança entrava às 7 da manhã, saía às 17 horas, tinha 3 refeições, aprendia educação física, ciências exatas, ciências sociais, ciências humanas, tinha dentista, tinha psicólogo, tinha médico. As crianças órfãos dormiam no colégio e eram criadas por um casal social formado por um bombeiro e por uma professora que ensinava o conceito de família para as crianças. Tinha representação do lado masculino do pai bombeiro e do lado feminino da mãe professora para crianças órfãos saírem da pobreza e da criminalidade. Infelizmente, os sucessores de Brizola não continuaram o projeto, enterraram o projeto, destruíram o projeto, e o que aconteceu com o meu amado Rio de Janeiro? A criminalidade estourou. Então, como o grande Darcy Ribeiro tinha profetizado na década de 80, se a gente não construir escolas, em 20 anos teremos que construir presídios, e é o que está acontecendo. Então, somente a educação liberta, somente a educação cura, desenvolve, promove o progresso. É uma grande honra pertencer à OAB. A OAB é a última instituição no Brasil que ainda luta pela educação, que ainda luta pela democracia. Muitos falam mal da OAB sem saber por que estão falando mal, estão copiando discursos de radicais, de pessoas que de senso comum, que não tem instrução nenhuma. Mas a OAB contribui muito para a educação, porque ela investe em palestras, em seminários, em lançamento de livros. Ela ajuda muitos advogados, principalmente agora em tempo de pandemia, que não puderam trabalhar com a paralisação de serviços públicos. A doutora Ana Tereza tem um projeto fantástico desde o ano passado aqui no Rio de Janeiro, que é totalmente educacional, que é o projeto Porte de Livros, onde ela doa livros para escolas municipais e estaduais. Então, somente a educação cura, liberta e restaura, e é uma honra todas as seccionais da OAB estarem de portas abertas, animadas, para que a gente possa divulgar as ideias desse livro e fomentar a leitura e a educação. É uma grande honra estar aqui na OAB Espírito Santo, é um estado que eu muito amo, participou muito da minha construção de infância, como falei aqui no início da minha apresentação. Ao presidente Rizek Filho, um abraço, espero que tenham gostado do livro. Doutor Cipolatti e o doutor Rodolfo têm uma novidade para os dois, hein? Vou mandar o livro para os dois segunda-feira, por favor, depois passe para meu WhatsApp o endereço do escritório de ambos e vamos trocando figurinha, porque somos todos patriotas e apaixonados pela educação. E um forte abraço a todos. Parabéns, Caio. Vou passar a palavra aí para as considerações finais para o doutor Rodolfo. Rodolfo. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Caio, obrigado pelo presente. Vai ser um prazer e eu estou ansioso para receber logo o livro, para poder já degustá-lo e a gente continuar nosso debate no campo ideológico. As colocações que você pôs agora são perfeitas e irretocáveis. Sabe? Sem a educação, nós nunca vamos evoluir. E uma educação vai sempre precisar de um país que respeite liberdade de expressão, né? E liberdade de conhecimento. A gente nunca pode tolir e não deixar permitir que limitem o acesso à educação de qualquer um. Tá? Você está corretíssimo. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos no sistema OAB que foi essa massificação da nossa carreira, né? E essa criação indiscriminada de faculdades de direito, botando números colossais de advogados no mercado de trabalho,
não prestou atenção na necessidade de uma formação adequada que nós tínhamos, por exemplo, que nós vimos em grandes universidades particulares, como, por exemplo, a PUC, aqui no estado a FDV, o UVV, e as universidades federais e estaduais. Eu, por exemplo, sou egresso da Universidade Federal Fluminense. Me orgulho muito de ter tido educação pública e formação numa faculdade pública, onde eu tive a oportunidade de discutir abertamente economia política e sociologia jurídica com professores que tinham pensamentos completamente opostos ao meu, mas que respeitavam os meus pensamentos, porque o respeito é, acima de tudo, a base da nossa educação, né? Então, a obra vem em boa hora. Espero que a gente consiga divulgar isso para os nossos estudantes, para que eles venham ao mercado de trabalho já com esse amplo conhecimento, né, sobre a política e os efeitos da política no direito, principalmente, mas também na nossa sociedade como um todo. Então, parabéns, doutor Caio, e aguardo a obra para poder discutir mais à frente. Doutora Ana Basílio, a palavra está com a senhora também para suas considerações finais. Presidente, eu queria uma vez mais parabenizar a OAB do Espírito Santo por abraçar essa obra, por fazer o lançamento dela. Queria parabenizar o querido Caio Mirabelli pelo seu empenho em divulgar a cultura, divulgar a informação. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá se ela achava que ia mudar o mundo ajudando as pessoas de rua que ela auxiliava na capital da Índia. E ela respondeu: olha, eu não vou mudar o mundo, mas quando a gente joga uma pedrinha no lago, as ondas chegam até quilômetros depois da gente, batem lá do outro lado que a gente nem estava olhando. Então, Caio, recebemos essa sua obra, essa sua contribuição para a cultura sobre um tema tão importante como a política. O homem é um ser político, nós não vivemos sem política, a política faz parte da vida e a gente tem que conhecer bem a política, principalmente nós advogados. Nós recebemos o seu livro como uma pedrinha num grande lago, mas uma pedrinha que vai se espalhar e que muitas outras pedrinhas sejam lançadas por você, é o que eu desejo. Muito obrigada, presidente, pela honra de estar aqui e parabéns ao OAB do Espírito Santo pelo apoio à cultura, à divulgação de uma obra tão importante. Claro, doutor Rodolfo. Só em cima das palavras da doutora Ana, e aí a sua citação à Madre Teresa me lembrou uma frase que era a seguinte, era a resposta a uma pergunta, né? Assim, o que faz um professor? Né? E aí a resposta é assim, olha, no máximo vai fazer toda a diferença. É verdade. Eu acho que é por aí que nós temos que seguir. É isso aí. Perfeito. Perfeita reflexão, doutor Rodolfo. Gostaria aí de agradecer imensamente a palestra aí, introdutória do Caio. Eu acho, como dito, é uma missão hercúlea, mas extremamente dignificante. O ambiente é o melhor possível, que é a OAB é a Casa Cidadã. Obrigação nossa, não só moral, mas jurídica, de lutarmos, né, pelo aprimoramento das instituições, e isso não só no campo do papel legislativo, mas no campo prático, né, político. E eu acho que o ambiente é esse mesmo, um ambiente de dialética, nós podermos possibilitar a apresentação, o diálogo entre as ideias, é a única forma de nós nos direcionarmos num rumo civilizatório, e o momento realmente, não só do Brasil, mas do mundo, nós temos acompanhado o que tem sido aí a eleição americana, né? Nossa. E toda essa discussão a respeito da pandemia no mundo inteiro. Então, assim, a crise ela é uma crise universal, uma crise local e uma própria crise do ser humano.
E eu fico muito feliz aí com as considerações que foram colocadas, a doutora Ana Basílio, em relação à OAB, em relação à Mater Teresa, o Rodolfo falando aí dessa perspectiva educacional, do positivismo e como isso deve ser superado, né? O positivismo foi utilizado aí como primado pelos estados liberais e nós estamos vendo a situação toda caótica que nós estamos vivenciando em relação a essa selvageria do capital. No meu doutorado, a gente discute muito isso, e a dificuldade que o próprio Estado tem tido em relação a lidar com essa economia globalizada, né? O Estado ele também está em crise. Então, essa obra ela tem importância porque a sociedade ela tem que refletir, independente das ideologias, ideologia é algo importante, inerente ao ser humano, e a grande massa tem muito mais em comum do que de diferença, né? As nossas necessidades, você falar em educação, segurança, dignidade, alimentação, respeito, né? Eu imagino que isso sejam conceitos inatos a todo qualquer ser humano, né? Nós, enquanto representantes aí da humanidade. Então, eu fico muito feliz com essa pedrinha, né? Acho que a imagem ela é bonita, né? A imagem da pedrinha no lago, que ela é lançada, e de estar vindo, tá promovendo esse debate. A gente sabe da dificuldade, né? De você já foi na OAB do Rio Grande do Sul, OAB do Rio, está aqui na OAB do Espírito Santo. Louvo aí essa iniciativa. Espero que essa situação aqui dentro da OAB Espírito Santo, né? E o pessoal gostou muito de ser um espaço aberto para a literatura, é algo de extrema importância, de difundirmos aí a cultura. Parabenizo aí a doutora Ana Teresa pelo projeto em relação aos livros, né, e entrega às escolas. Acho isso é fundamental. E dizermos que estamos aí, de forma voluntária, exercendo uma atividade nobre, em nome da OAB e também da sociedade, né? Nós estamos tentando o melhor e de corpo e alma aberta. Quero te agradecer, Caio, e deixar aí a palavra final para você dar uma boa noite a toda a nossa turma aí, quem está nos prestigiando. Novamente, eu digo que está ocorrendo a transmissão pelo Facebook. Agradecer também ao nosso presidente Risk, que fez a abertura, conforme dito, né? Essa semana foi animada, nós fomos até Icoporanga, extremo norte do estado, para resolver um problema lá, quer dizer, saímos daqui na segunda-feira, voltamos ontem. E me fez lembrar até uma coisa, um fato que o Rodolfo disse a respeito da quantidade de faculdade de direito, acaba não sendo representação de qualidade, que na cidade de Icoporanga, uma cidade pequena, um município pequeno, 3 médicos e mais de 50 advogados. Nossa! Então, a gente vê que são profissionais liberais, e há essa desproporção, mas estamos na missão aí de realizar as finalidades, objetivos do nosso Estado democrático de direito. Então, eu acho que esse quantitativo pode ser um exército do bem. Caio, a palavra está com você, meu amigo. Boa noite. Novamente agradeço imensamente aí a honra de ter aqui conosco a vice-presidente da OAB do Rio, e o doutor Rodolfo Amadeu, e o nosso presidente aqui da OAB Espírito Santo, José Carlos Risk. Boa noite aí, Caio, para o encerramento. Eu vou encerrar não com uma frase mental, somática, nem intelectualizada. Eu vou encerrar dessa vez com o coração. Você pode ser judeu, muçulmano, cristão, você pode ser umbandista, candomblessista, budista, mas se você não mergulhar na educação, você nunca vai evoluir. A educação ela faz você evoluir, não só profissionalmente ou materialmente, ela faz você evoluir também espiritualmente, e é uma das formas mais prazerosas de se conectar ao Criador, pela educação, porque, para quem acredita ou não, Deus é inteligente, tudo que ele criou é matemática, e matemática é ciência, e a ciência vem da onde? Ela vem da educação. Então, encerro minha frase com essa frase, que eu não sei se foi do meu coração, se foi inspiração divina, mas eu acho que é a frase mais adequada para o momento que o nosso país vive: educação.
e boa noite a todos.